A gente vai dar continuidade às apresentações sobre arquitetura contemporânea e a gente vai ver agora um pouco sobre o arquiteto Márcio Gauguin, tá bom? E o trabalho vai ser apresentado pelas alunas Camila Silva e pela Emily Batista. As meninas têm 20 minutos para apresentar, para a gente poder depois conversar um pouquinho sobre a obra. Pode começar. Boa tarde. A gente vai falar um pouco sobre o arquiteto Márcio Gauguin, que é um arquiteto brasileiro da modernidade, da pós-modernidade. Márcio Gauguin, pode passar. Nosso trabalho ficou dividido na biografia, né? Nas principais obras, as características dele. A gente vai fazer uma análise também arquitetônica de duas obras que chamam a atenção no trabalho do arquiteto, e a gente também tem, por fim, as nossas referências bibliográficas. Márcio Gauguin, ele é um arquiteto paulista, e que destaca na vida do autor é que ele é filho de um engenheiro muito conhecido nos anos 50 e 60 aqui no Brasil, que também é responsável pela construção de grandes edifícios na cidade de São Paulo, principalmente o edifício São Vito e o edifício Mirante do Vale, que é o maior arranha-céu do Brasil, com 170 metros de altura na época em que ele foi construído. Ele nasceu na grande cidade de São Paulo, em 6 de março de 1952, e a paixão de Gauguin vai começar a partir do que o pai trabalha, né? Ele vai ser acostumado a acompanhar o pai, o engenheiro Aron Gauguin, nas suas visitas às obras que ele construía, e durante toda a sua infância ele vai acompanhar o pai, e aí ele vai se deslumbrar com essa perspectiva da construção do pai dele, principalmente em relação ao maior arranha-céu, com 51 andares e 170 metros de altura, e aí Gauguin vai dizer que ele acompanhava o pai durante essas visitas a canteiros de obras, e a partir dessas visitas que ele acompanhava, ele já sabia que ali seria o seu lugar. E aí, quando ele era apenas um menino, ele começava a ver o mundo com olhos de um futuro arquiteto, né? E aí ele começou a se maravilhar com a grandiosidade das coisas. E a partir desse maravilhamento com a grandiosidade das coisas, ele vai alicerçar a sua marca nas obras, né? A grandiosidade está marcada em seus projetos, nas suas obras e também nas premiações, na liberdade do pensamento que tem o arquiteto. E aí, Gauguin ele vai passar por várias fases do modernismo e vai transitar, inclusive, no pós-moderno, deixando a sua marca na arquitetura, mas também nas artes e também no cinema, né? Ele é formado na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo de Mackenzie, se formou em 1976, e ele vai dividir a atividade de arquitetura com a do cinema, em parceria principalmente com Isaiah Weinfeld, que foi seu colega na faculdade, e em 1988 a dupla vai produzir um longa-metragem chamado Fogo e Paixão, e entre 95 e 2004 eles também fizeram juntos 5 exposições sobre arquiteturas, e também somados 13 curta-metragens, né? Pode passar. Em 2001, o arquiteto Márcio Gauguin ele vai chamar o seu escritório de Estúdio MK27, e a partir daí ele vai começar a ganhar uma proporção não só nacional, não internacional. E a partir daí ele vai ter projetos em países em toda a América, tanto a América do Norte quanto a América Latina, mas também na Europa. E aí ele tem projetos em países como, por exemplo, o Uruguai, o Chile, o Peru, os Estados Unidos, Canadá, Espanha, Portugal, a Suíça, na Índia também, na Ásia, né? Em Israel e também na Indonésia. E aí, em 2011, Gauguin vai ser selecionado para ser membro honorário do American Institute of Architects, pelo conjunto da obra, em cerimônia realizada em Nova Orleans, pelo conjunto de sua obra, que a gente vai falar um pouco mais na frente, que é a Casa em Paraty, que é uma obra fenomenal, ela é excepcional, assim. E aí, em 2012, ele vai representar o Brasil na Bienal de Veneza, de arquitetura, com uma exposição no Pavilhão Nacional, curada por Lauro Cavalcante, que também se destacou com uma instalação de Lúcio Costa. Pode passar. A gente vai falar agora um pouco também sobre as influências do arquiteto. Ele tem influências, assim, em sua maioria também brasileiras, como, por exemplo, o arquiteto Oscar Niemeyer, Lúcio Costa, Rino Leve e Oswaldo Braga, que vai transparecer essa dessacralização da arquitetura, né?
Mas o que seria a dessacralização da arquitetura? Essa falta de compromisso com os cânones modernos. Então, apesar de serem arquitetos modernos e pós-modernos, eles não vão ter esse compromisso. E aí eles vão permanecer com a lógica do desenho e a racionalidade da modulação e vão orientar a estrutura e as subdivisões internas. Na área externa de suas obras, eles vão trazer construções que vão estabelecer volumes prismáticos e também retângulos de proporção alongada. A horizontalidade também ela vai ser compreendida pela intenção de que as ambiências concebidas se assemelham a uma imagem cinematográfica. Então, há um enquadramento da paisagem, procura-se uma arquitetura que seja monumental. Além disso, a gente também tem a integração do interior e do exterior desse edifício por meio de grandes planos, de portas e janelas, que vão se deslizar e vão se recolher, trazendo uma leveza também, mas que também traga um respeito ao lugar, né, e traga essa interação. Para quem esteja dentro também se sinta que esteja no lugar de fora. Pode passar. E aí ele vai ser um arquiteto muito premiado, né? Nos anos de 2002, 2004 e 2008, ele vai receber prêmios no Instituto de Arquitetos do Brasil, do IAB. E aí, em 2010, com seu projeto Casa Saparati, que a gente vai falar um pouco mais na frente, ele vai receber o tipo honorário, né, do AIA, do American Institute of Architects, em 2011. Em 2012, ele vai participar da 13ª edição da Bienal de Arquitetura de Veneza, com Lúcio Costa. E também, março, ele vai representar o Brasil na mostra de convivência do curador Lázaro Cavalcante com o filme Instalação PIP, dirigido por Kogan e Lea Van Steen, de 1965. Pode passar. As principais obras a gente trouxe algumas em ordem cronológica. A gente tem o Edifício Metrópolis, a Casa Gama Isen, de 2002. A gente tem o Hotel Fazano, que a gente vai falar um pouquinho sobre ele. A Casa em Paraty, que levou ele à premiação, né, internacional. A Toblerone House, de 2011, também em São Paulo. O Estúdio SC, a Livraria Cultura, a Casa MM, o Estúdio R e a V4 House. Pode passar. Bom, tô dando para me ouvir, né? Falando um pouquinho agora, né, sobre as características dele, que também vão ser características da sua equipe, a gente destaca, né, que ele é um arquiteto que ele faz o projeto sempre em parceria, né, sempre em coautoria. E também, assim como a sua equipe, eles são admiradores da modernidade. E aí a gente também percebe, né, em seus projetos a simplicidade formal, a atenção ao detalhamento construtivo, né, e ao conforto climático, o uso, né, dos volumes puros, com a aplicação de elementos tradicionais da arquitetura brasileira. Então, para isso, né, ele usa muito a questão dos materiais novos e tradicionais, né, e também ele tem uma forte relação entre os espaços externos e internos, como a gente vai ver, né, no projeto que a gente vai apresentar. Ele sempre tenta integrar esses dois espaços. E também a adoção de plantas funcionais. E aí aqui é só uma frase que ele fala, né, que é: quero levar harmonia aos moradores e emocionar por meio da proporção. E aí, né, essa primeira obra que a gente trouxe, que é o Hotel Fazano, a gente escolheu ela porque é uma obra, né, um pouco mais antiga. Ela é vertical, né? Então, a gente achou interessante trazer uma obra vertical e também para a gente ver um pouquinho a evolução dele, né? Então, como eu falei, o Hotel Fazano, localizado em São Paulo, né? A construção dele se iniciou em 1996, foi concluída em 2003, em um terreno de 110 metros, né? Tendo no total 960 metros quadrados, já era construída. E aí, né, Márcio Kogan, ele ficou responsável pela arquitetura e a interface dos projetos, enquanto esse Zay pelos interiores, né? E como eu já falei antes, ele é um arquiteto que trabalha muito em equipe, né? Então, ele trabalha muito com coautoria e sempre com uma equipe bem grande. E aí, né, como a gente vê aqui, a planta, né, que a gente mostra nessas imagens, é bem racional, é funcional. Então, o pavimento térreo, né, ele basicamente é todo simétrico, e no caso no pavimento tipo, no caso, né, e no pavimento térreo, o acesso é feito pelo saguão principal,
onde a gente tem um bar, recepção, e aí o hotel ele vai ter um X programa, né? São 64 apartamentos de variados tamanhos, não, centro de convenção, áreas administrativas, sala de ginástica, sauna, massagem, piscina, um restaurante menor, né? Um restaurante fazano e também um bar. E aí, sobre, né, a parte externa, o projeto ele se baseou em uma mistura de diversas referências, né, do contemporâneo ao clássico. Então, ele vai ter um pouquinho de referências do decor, do minimalismo, e aí, né, como a gente consegue ver nessas imagens, tanto pela cor como pelas alturas, esse edifício, ele consegue se integrar, né, à paisagem e ao entorno, sendo que é uma torre, né, escalonada, simétrica, que transmite peso. Seu volume ele é composto de dois volumes principais, né? Tem uma base de madeira e uma torre revestida, né, com calcário e tijolinho. Além disso, né, o coroamento da torre é feito por um relógio. E ele também vai usar, né, esquadrias de vidro com caixilhos, né, de alumínio que lembra madeira. Então, aqui a gente tem a base, aqui a gente tem o volume. E aí, no interior, né, vão usar materiais como mármore, travertino e madeira, né, e aí a cobertura de cada espaço, eles são bem diferenciados entre si, né, como dá para ver, comparando as 4 imagens. E aí os espaços de estar, os bares, os restaurantes, eles vão apresentar um revestimento mais escuro, né, enquanto a área da piscina ela é branca, limpa, e ela vai passar a sensação de luz, né, que nessa imagem aqui dá para perceber. E, no geral, todo o interior, né, ele é clássico, sofisticado. Inclusive, né, os móveis que eles utilizam são mais retos, né, que transmitem toda a questão da serenidade, da confiança, da solidez. Bom, o segundo projeto, né, que a gente trouxe aqui para apresentar é a Casa Paraty, que, como o nome já diz, né, ela fica em Paraty. E a casa sozinha, ela recebeu 10 prêmios. Então, assim, é uma casa extremamente premiada, né, uma casa bastante comentada, eu acredito que seja, né, o seu principal projeto, pela quantidade de prêmios, né, que ela recebeu. E aí ela foi construída em 2006, de 2006 a 2009, num terreno de 50 mil metros quadrados, com cerca de 840 metros de área construída. E como é algo bem comum, né, nos seus projetos que eu já falei, né, ele teve a coautoria, né, dessa Suzana Lovski, e tem, assim, uma equipe de projeto muito grande. Bom, agora em relação às plantas, né, a gente tem essas 3 plantas aqui, e a gente também consegue perceber aquilo, né, são sempre plantas racionais, né, enfim. E aí o programa, nesse caso, né, vai ser basicamente no térreo, ele vai ter as áreas de piscina, de sauna, de ginástica, e aí no primeiro pavimento, né, vão estar as áreas coletivas, né, de serviço, e no último pavimento, né, vão ficar os quartos. E aí, nesse projeto, basicamente, o único pilar, ele vai fazer, né, a ligação entre todos os andares, é como se fosse um pilar que, na verdade, são as áreas de circulação, né, a circulação, né, vertical. E aí, pelos cortes, a gente também percebe, né, os balanços que tem no projeto, o engaste na encosta, né, aqui é uma encosta, e aí ele basicamente vai ficar engastado nesses 2 pontos do terreno. E aqui só um detalhe para a gente perceber toda a atenção ao detalhe construtivo que ele dá nos seus projetos, né. E aí, aqui, né, na parte externa da casa, a gente percebe que ela está num espaço da natureza praticamente intocável, né? Então, isso representa toda a questão de respeito à paisagem, né, e ao local. E aí, as telas, elas são de concreto armado aparente e vidro, né? Isso. E aí, são 2 caixas, e como eu já falei, né, elas vão ser conectadas por essa circulação única, né? Elas são engaixadas na encosta, e aí os volumes, eles vão se projetar para fora, né, de vários lados, né? Com balanços que chegam até 8 metros, né? E aí tem toda a questão, né? Os moradores, eles chegam de barco, eles passam pela areia, e aí, que já é protegida por uma laje, né? E aí a entrada é feita por uma espécie de ponte metálica sobre o espelho d'água, e aí a ponte vai conduzir a essa escada,
né, que vai se conectar ao interior. E assim, né, todas as coberturas da casa, ele, né, considerando todo o entorno, né, ele fez as coberturas como terraços. Então, basicamente, os moradores, eles conseguem ter vários mirantes, né, para as várias paisagens, para as montanhas e para a praia. E aí, né, no interior, as grandes janelas de vidro vão permitir, né, a vista para o mar, como a gente consegue ver aqui, né, nessa imagem aqui. E aí, basicamente, o uso concreto armado aparente em né, em toda a casa, ela vai conferir uma textura única, né, para todas as paredes. E aí o que vai, né, são os elementos de decoração, como por exemplo essas cadeiras e a bancada da cozinha, que vão dar um toque de cor à casa, né? Como dá para ver nessas imagens aqui. E aí nos quartos, ele vai utilizar painéis retráteis, né, de graveto para proteger os dormitórios do sol. E os espaços, né, voltados para a montanha, eles vão ter pátios, né, pátios internos que vão ter iluminação zenital. E aí, né, uma característica dele que eu já tinha falado, que eu acho fantástico como ele faz nessa casa, é a questão de integrar a natureza aos espaços, né? Por exemplo, a gente consegue perceber que ele traz a parte de fora da casa para dentro dela. Então, por exemplo, você tem terra aqui nesse piso, né, aqui, né, numa continuação da cozinha, você vai ter terra no piso, você vai ter a árvore, você vai ter todo esse espaço aqui que também é de terra, né? Então, assim, é como se ele chamasse, né, a praia para dentro da casa. E aí, só a nível de conhecimento também, né, os interiores, eles vão receber coleções de arte, né, dos clientes, inclusive vai ter móveis do século XX. E aí, aqui são nossas referências, e é isso. Certo, Camila e Emily, vocês apresentaram um conteúdo muito rico, introdutório, a parte de biografia dele está bem completa, e vocês veem, né? Ele está com 69 anos de idade hoje, estudou no Mackenzie, e isso tem um diferencial, sabe? Porque em São Paulo, tem os alunos mais antigos, né, que estudaram ou era na FAUSP ou era no Mackenzie. E aí cada escola tinha mais ou menos uma linha, sabe? Hoje, São Paulo já tem muitas universidades, a Belas Artes, a São Judas, e tem muitas. Mas naquele tempo, quando o Márcio Kogan estudou, certo, arquitetura, essa divisão ideológica do Mackenzie com a FAUSP era bem presente, bem assim, marcante. Por quê? Porque o Mackenzie, ele tinha uma influência muito forte, sabe o quê? Da escola norte-americana, do estilo internacional. Vocês lembram do estilo internacional? Daquelas casas mais minimalistas, mais limpas, mais baixinhas, né? Que quando os professores da Bauhaus foram para lá, fugindo do Hitler, né? Então, Marcel Breuer, Neutra, Mies, e lá, Schindler, começam a produzir aquela arquitetura. E a escola Mackenzie é presbiteriana, e ela era muito ligada à cultura norte-americana. Tanto que os professores faziam muito intercâmbios com os Estados Unidos. E quando iam para lá, traziam essa influência. E claro que os alunos, né, acabavam sofrendo essa influência. E assim, agora, eu acho que o Márcio Kogan, com o sócio dele, e parceiro, colega, amigo, que depois cada um acaba seguindo sua trajetória, que é o Isaí Weifeld, certo? Que também é um arquiteto paulista também muito bom, e também que tem essa mesma linguagem. A gente identifica, né, uma semelhança de critérios projetuais nesses arquitetos, entende? E se a gente observar a obra que a gente viu há pouco do Angelo Butti, mesmo ele sendo aluno da FAUSP, né, a gente vê algumas coisas, né, de materialidade, de tudo mais. Só que
assim, isso um ponto de vista meu, sabe? Eu acho que, como o Márcio Kogan, ele era filho de um engenheiro, como a Emily falou, né, que já produzia e ele já andava com o pai, e ele também tem uma coisa assim interessante, que é essa ligação dele com o cinema, com a fotografia, ele é apaixonado, e nos projetos dele, ele diz que, tipo, enquadra o plano, sabe? Ele trabalha o enquadramento do plano para abrir a abertura. Ele tem uma forma de projetar muito apurada em termos de percepção visual do que ele quer mostrar, de como ele quer ver. Tanto que nessa casa Paraty a gente sente muito isso, né? E eu acho que no projeto, nesse mais antigo do Fasano, ele ainda estava, eu achei ele meio pós-moderno, em 1996. Não estava, ele estava misturando meio os elementos decor e tal. Mas é porque era uma moda, né? Quem não fizesse ficava de fora. Mas eu acho que depois ele começa a se libertar desse modismo e fazer mais uma trajetória na linha dele, dos enquadramentos, ele trabalha muito a arquitetura de planos. É impressionante. O plano da natureza, o plano do interior, o plano do céu. É porque o olho dele, a mente dele é fotográfica, sabe? E, assim, a gente fica até curiosa, né, para assistir essa produção cinematográfica dele. É bom se a gente encontrasse na internet para baixar. Porque eu fico com vontade de ver, assim, sabe, o trabalho dele como fotógrafo, como ligado ao cinema, né, produtor. Deve ser interessante. E imagina o filme dele feito com Isaiah Weifeld. Deve ser altamente, assim, planos, né? Bem mondrianesco, bem neoplástico. Porque ele é um arquiteto neoplástico contemporâneo. Ao mesmo tempo brutalista. E eu vi, sabe o quê? Eu não sei se vocês viram. Vocês lembram que a gente estudou Tadao Ando, né? E o Tadao Ando, sabe aquela casa que tem no México, que eu botei para vocês? Só que a casa do México tem uma diferença na cobertura, né? Que bota palha. Mas o espaço do concreto, de abrir, aquilo a gente chama regionalismo crítico, que é uma linha contemporânea de fazer arquitetura hoje, mais ligada ao lugar. E eu acho que na Casa Paraty ele dialogou muito com o lugar, né, Camila? Quando ele bota os gravetos, ele traz a pedra, ele deixa tudo aberto. E eu fico pensando, tem um outro arquiteto que é muito famoso hoje no Brasil, muito conhecido, o Arthur Casas, né? Que eu acho que também a gente vai ver. E, assim, eu juro para vocês, alguns ângulos eu confundo projeto de Arthur Casas com Isaiah Weifeld com Márcio Kogan. Porque eles têm uma linha, sabe? E, assim, aí a gente vai, nesse seminário, acabar identificando e fazendo a ponte, o diálogo com isso que a gente estudou, com o que a gente está vendo, né? Mas, enfim, eu quero parabenizar a Emily e a Camila pelo conteúdo muito, muito rico. Achei até mais completo do que o passado, certo? Eu acho que vocês abordaram muito bem a questão das premiações, a questão da biografia deles, está bem completa, certo? Na diagramação, eu só tenho uma dica para dar para vocês. Não é que estivesse ruim, não está. Mas eu prefiro, vocês não se preocupem, e vocês nos próximos, tá? Inclusive as outras equipes, podem ser generosas com os slides. Não precisam juntar tanta imagem num slide só. Entende? Eu sei que vocês não quiserem deixar muito grande, mas assim, porque mostra mais, entende? E vocês podem, de repente, estourar uma imagem sozinha, porque as imagens são tão bonitas dos projetos dele, né? E, assim, eu achei que vocês sacrificaram um pouquinho ali, vocês podiam, tá? Liberar mais. Na próxima, pode liberar, não se preocupe, não. Porque aí vocês vão passando e falando, né? Não precisam ficar parado lá, tá certo? Mas vocês também demonstraram conhecimento, que estudaram, desenvoltura, e tá de parabéns, gostei, tá certo? Então, a gente hoje, eu vou encerrar aqui para falar com vocês,